Existe um benefício que pode mudar a vida de milhões de brasileiros em estado de vulnerabilidade. Esse é o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Para falar mais desse benefício então e dessa ação judicial, a gente vai ver dois estudos de caso e eu vou contar o primeiro aqui para vocês. Nesse primeiro estudo de caso, a Luana, representada pela sua mãe, foi solicitar o BPC-LOAS, mas o INSS indeferiu o benefício, alegando que ela não se enquadrava no conceito de pessoa com deficiência. Na data de entrada do requerimento, a Luana possuía 7 anos de idade e ela já tinha sido diagnosticada com o transtorno de espectro autista. Em razão desse diagnóstico, foi entendido que ela tinha limitações que eram incompatíveis ali com o desempenho, e o desenvolvimento de atividades compatíveis com a idade dela, o que restringiria ali a participação dela em sociedade, então justificando, o diagnóstico e num nível que inclusive poderia prejudicar o acesso dela no futuro ao mercado de trabalho. Além disso, ela vivia em uma situação de vulnerabilidade social, sendo que a renda total, do grupo familiar não era suficiente para prover a subsistência dela, e da família. No grupo familiar, na residência deles, só morava a solicitante, a Luana, a criança, e a mãe, que estava desempregada, e por isso, então, eles foram buscar o acesso ao BPC. Um requisito muito importante também nesse tipo de serviço, nesse tipo de ação, é que essas pessoas estejam cadastradas lá no Cade Único, e nesse nosso estudo de caso, elas estavam cadastradas tudo direitinho. E para esse tipo de ação, quando a pessoa está desempregada, é muito comum o INSS alegar que ela poderia estar fazendo serviços e tirando diárias. E no nosso exemplo, a mãe da Luana, ela até fazia algumas dessas prestações, mas no caso judicial foi entendido que essa renda não era suficiente. Mas o que a gente pode fazer nesse tipo de situação, simulando alguns cenários, imaginando que, sei lá, ela tinha lá R$ 800 que ela tirava de diárias que ela fazia durante o mês, como que a gente vai analisar a renda per capita? Eu gosto de fazer essa análise de renda per capita aqui no cálculo jurídico, porque ajuda a gente a entender todo o contexto, todo o quadro do grupo familiar. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem tanto a Luana, que é a requerente, quanto a Rosa, que é a mãe dela. A gente pode informar aqui no cálculo, a renda mensal de cada uma. Então, imaginando ali que a mãe da Luana tirava ali por mês uns R$ 800 de diárias que ela fazia para tentar ali fazer a família sobreviver, eu posso salvar essa renda aqui e analisar um possível comprometimento de renda. Já vou falar mais dessa questão para vocês. E no nosso caso, a gente não vai fazer essa análise, mas a gente já consegue chegar à conclusão aqui, que numa conta simples, esses R$ 800 dividido para duas pessoas, vai ter uma renda per capita de R$ 400, e o CJ já me traz a conclusão, então, que a renda é inferior a meio salário mínimo, e eu vou ter que buscar esse benefício judicialmente, porque passou ali do critério de 1/4. Claro, esse é um exemplo bem simples, mas quando a gente tiver diversas pessoas dentro do grupo familiar, diferentes fontes de renda, o cálculo pode ficar um pouquinho mais complexo, então é legal ter um suporte como esse para te ajudar nessa análise. Bom, e nesse caso, então, a Luana conseguiu a concessão do BPC-LOAS, com uma data de início de benefício lá em 2019, uma renda mensal de um salário mínimo da época, de 998, e ali em 2022 já foi feito o cálculo no caso dela, e a condenação deu um valor ali de R$ 40 mil aproximadamente, sendo 37 mil ali de principal e mais 3 mil de juros de mora, e foi um caso, inclusive, que teve condenação em horário de sucumbência, 10%. Sobre o valor da condenação. Vamos dar uma repassada aqui em todo o caso. Lá na inicial, feitos os pedidos, então, do julgamento da demanda com a procedência dos pedidos, o INSS concedeu o BPC, todos os pedidos que a gente faz nesse tipo de ação, prioridade de tramitação, por ser uma pessoa com deficiência, justiça gratuita, citação do INSS, dispensa de audiência e a designação da data de perícia, vai ter que ser feita uma perícia judicial, e condenação do INSS em sucumbência quando for o caso. Nesse exemplo, a gente vê até que era um caso que poderia se enquadrar ali no Juizado Especial Federal, mas mesmo assim pode ter condenação em horário de sucumbência, como aconteceu nesse exemplo. Lá na sentença, o juiz concluiu que há impedimento de longo prazo que obstrui a participação da autora plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com demais pessoas da sua idade. E não tinha controvérsia nesse exemplo acerca da miserabilidade. Foi julgado então procedente em parte o pedido para condenar o INSS a implantar e pagar a parte autora o benefício assistencial de prestação continuada. Só que o INSS recorreu dessa decisão, mas no tribunal a decisão da sentença foi mantida e o INSS foi condenado em honorários, como a gente viu aqui. No acórdão foi concluído então que justifica-se a intervenção do poder público por meio da concessão do BPC-LOAS, porque foi preenchidos os requisitos legais e o benefício deve ser concedido, então. A sentença deve ser mantida e foi fixado, então, fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou da causa, na ausência dela, devidos pela parte recorrente vencida. Então, como o INSS recorreu, foi vencido no recurso, mesmo sendo caso de juizado, houve ali a condenação de honorários de sucumbência. E agora, então, a gente vai para o segundo estudo de caso, em que a gente vai ver uma ação que deriva desse tipo, que é a ação de restabelecimento. Então pode ser que o seu cliente ele já recebia o LOAS, mas o INSS cessou por algum motivo e você vai brigar para restabelecer esse benefício
pegar então os atrasados, né, desde o momento que o benefício foi cortado. Bom, que é o caso do Júnior, uma pessoa com deficiência, que teve o seu benefício então de BPC cessado, que ele recebia desde 2012, que foi cessado em 2021. O Júnior era uma pessoa com deficiência, representado ali na ação pelo seu pai, e o motivo da cessação do benefício pelo INSS foi que a renda, né, do pai tinha aumentado e o critério de um quarto de um salário mínimo foi ultrapassado. Porém, o Júnior não residia mais com seus genitores, né, com seus pais, desde 2018. Essa informação foi atualizada no CadÚnico em 2021 e a gente tem, né, nesses autos, né, nesse processo, um relatório assinado pelo diretor do Departamento Municipal de Saúde que o autor, o Júnior, ele vivia numa residência terapêutica desde 4 de 10 de 2018. E nessa época ali, então, que ele foi transferido, né, para um hospital psiquiátrico e desde então está residindo ali nessa unidade terapêutica. Mas, no caso, foi constatado que, ainda que ele residisse com os pais, a renda não ultrapassaria um quarto do salário mínimo, como a gente vai ver aqui. Então, resumindo o caso, né, a gente tem um BPC Loas, né, um restabelecimento. Se a gente fosse entrar então com essa ação hoje, só para a gente imaginar esse cenário, né, do benefício que foi concedido em 2012, né, em 3 de 12 de 2012, com uma data de cessação do benefício, 1 de 10 de 2021, vamos simular então esse cenário, e para isso é importante a gente fazer um cálculo. Eu vou usar o cálculo jurídico para isso, para a gente ver que mesmo num cálculo de BPC Loas é importante a gente estar atento a alguns detalhes que podem passar batido e pode atrapalhar ali na hora de ajuizar a ação e fazer ali o valor da causa. Como a gente sabe então nesses casos, o valor do benefício é um salário mínimo, vai ser o salário mínimo da época e ele vai ser atualizado, né, em todas as parcelas vencidas que a gente vai buscar. O cálculo foi feito aqui em 2024. O nosso cálculo aqui a gente vai adicionar o benefício recebido, então tudo que ele recebeu até quando o benefício foi cessado em 2021 e a gente vai ter então o valor da causa ali de R$60 mil, considerando as parcelas vencidas e vincendas. Lembrando que o Loas não tem, né, o pagamento de 13º e para isso então a gente consegue visualizar então todas as parcelas foram devidas desse benefício e como a gente chegou no valor da causa e a gente identifica também que o valor da causa, né, é abaixo do limite de 60 salários mínimos. Então consigo já saber que essa ação eu vou ter que ajuizar no Juizado Especial Federal. Nesse vídeo, então, você descobriu como uma ação de BPC Loas pode mudar a vida de milhões de pessoas, como você pode atuar nesse tipo de ação. Você viu também como é importante ter uma boa preparação e uma estratégia jurídica para esse tipo de ação, para esse tipo de benefício. Deixa um comentário aqui pra gente, para dizer quais outras ações vocês querem ver aqui, pra gente analisar e estudar juntos e descobrir outras oportunidades para a tua atuação dentro da advocacia. Muito obrigado e até a próxima.